Antigamente, o patrão, ele explorava muito os trabalhadores, né? Passei por muita violência. Aqui em Pernambuco, quando os militares assumiram, meu Deus do céu, foi um choque tão grande para a FETAP. A gente tem que fazer uma greve para que os trabalhadores pressionem os patrões e a gente consiga nossas conquistas. Na época, foi luta das mulheres para elas começarem a participar como associada. Essas mulheres, elas se organizam desde as comunidades rurais onde moram, até chegar à grande mobilização de massa, que é a Marcha das Margaridas. A FETAP foi feita em cima de necessidade humana, muito humana. Toda luta tem começo. Com fé vai até o fim. Nos acontecimentos tem coisas boas e ruins. Algo que faz chorar e algo que dá festinha. Antigamente, o patrão, ele explorava muito os trabalhadores, né? Os trabalhadores saíam a trabalhar, se não tirasse o salário, eles não ganhavam a sua diária. E antigamente eles massacravam muito, porque vinha o cabo, administrador e próprio o senhor do engenho para querer explorar o trabalhador. A gente começou a ouvir informação da escravidão dos trabalhadores daquela época, que estavam contando a gente o que aconteceu na Europa no passado. A gente começou a ligar com a nossa vida. Aí a gente começou a se lembrar da escravidão que a gente vivia lá. Aí a gente começou a ver que na verdade tinha que fazer alguma coisa, como os outros fizeram para se libertar. Que dava direito à criação do sindicato desde 1907, mas nem igreja, nem ninguém, nunca falou isso para ninguém. Só depois, quando começou a chegar grupos do sul do país, aqui em Pernambuco, falando que os trabalhadores já haviam começado a se organizar, lutar pelos seus direitos. E esse grupo foi chamado de Ligas Camponesas. E aqui em Pernambuco, o que salvou a criação do sindicato. Muitos países aí, o pessoal já se organizou, já conseguiu lei em defesa dos seus direitos. E porque a gente aqui também não consegue. É preciso criar sindicato. Na década de 60, já existia a CLT. A CLT é de 43. A gente vai conquistar a lei para o trabalhador rural. Leis específicas, para ele sair da miséria. Perguntava ao instrutor, vocês não são católicos? Marca vai rezar um terço, vai fazer orientação bíblica. Aí o pessoal vai para lá, e o pessoal é católico, vai. Lá você já aproveita o momento e começa a falar da luta. Ninguém enganava, não dizendo que era fácil não, entendeu? Deu trabalho, mas a gente conquistou alguém. Foi muito difícil, porque a gente tinha que trabalhar na base do sigilo, com quem acreditasse na gente de verdade. Eu mesmo achava que participar do sindicato era só para atendimento, né? E aí, assim, infelizmente, a gente não tinha nenhuma consciência da importância. A gente sabia que era importante. A gente foi descobrindo o movimento sindical era muito mais do que o assistencialismo. No ano 62, em uma reunião, foram 5 sindicatos no dia 6 de São João. A luta foi coroada, nessa data foi criada a nossa federação. A FETAP foi criada com uma força absoluta na defesa dos rurais, sempre honrou sua conduta.
Assim já completou 60 anos. Foi criado a FETAP em 6 de junho de 1962. Sem a FETAP, um sindicato não podia penetrar no outro município. Em novembro de 63, o movimento sindical criou a Confederação, que era outra luta também a nível de Brasil. Por quê? Porque a federação representava no Estado. Então foi uma luta das federações criada para criar a Confederação. O que se ganha não dá nem para comer, a carne, o feijão e o fubá. Como é que a gente vai viver sem salário e sem terra para plantar? Aqui em Pernambuco, quando os militares assumiram, meu Deus do céu, foi um choque tão grande para a FETAP. A FETAP sofreu tanto a notícia do golpe. A FETAP começou a determinar critérios para trabalhar o movimento sindical. Ameaçaram intervir a FETAP. O golpe militar interviu 30 sindicatos, que na época de 64, a FETAP estava com 51 sindicatos já criados. O que é intervenção? O Ministério do Trabalho, que era do lado dos militares, ele mudou tudo, né? Aceitava a denúncia de que o sindicato tal era comunista. Aí o Ministério do Trabalho tirava o poder do camarada da diretoria todinha e botava um interventor. Não acabava com o sindicato, entende? Mas botava um interventor, que era mesmo que ia acabar. O interventor era uma pessoa do governo, entende? E o interventor ia para o sindicato no sentido de fazer a eleição com os trabalhadores para eleger uma diretoria do lado deles. Claro, os trabalhadores tudo com medo, né? Tudo com medo, numa situação dessa. O cara que ia ser eleito ali era a favor dos militares. Nessa data, os trabalhadores estavam morrendo de fome e a exploração era muito grande na zona canavieira de Pernambuco. A gente chegou aqui, a gente começou a lutar politicamente logo. A gente tem que fazer uma greve para que os trabalhadores pressionem os patrões e a gente consiga nossas conquistas. Partimos com a greve. A liderança do Agapto era muito forte. A gente deu 5 dias aos patrões, eles não cumpriram, disseram que não podia atender às reivindicações. Então, o trabalhador resolveu parar. Com os trabalhadores parados, aí voltaram à reunião. No instante, a gente conseguiu uma convenção coletiva, que é um acordo entre o patrão e os trabalhadores. Com 7 dias de greve, a gente teve a conclusão. Foi quando a gente começou a ver o resultado das conquistas. A gente teve um aumento em cima do salário mínimo, que era uma desgraça naquele tempo, 52%. A gente deixou de comer sardinha e passou a comer carne de charque. A gente teve muita sorte com aquela vitória. Mas não ficou só na charque, teve mais coisas. Salário de doença, acidente do trabalho, que era pago pelo INSS, passou a ser pago pelo empregador, diretamente do empregador. A federação tinha uma equipe que dava todo suporte aos sindicatos para se organizar. Todo tipo de assessoria a gente teve. E a CONTAG também. A CONTAG não arredou o pé. Vamos, companheiros, vamos lutar. A vitória é nossa, vamos conquistar. Mulher forte e corajosa, vive sempre a lutar. Acorda muito cedo, pensando em trabalhar. Filha, filhos e marido dormindo, tem pena de acordar. A luta é permanente, parece não acabar. Cuida da casa, faz comida, lembra a roupa, lavar, alimenta os animais, que é para ele engordar.
Depois de tudo pronto, começa a despertar, é hora de acordar. Os filhos ainda pequenos não têm onde ficar, dentro de um carro de mão, na roça vai campear. Tudo é muito longe, mas longe é lá chegar, com enxada, filhos e comida para poder trabalhar. Quando a tarde chega mansa, tá na hora de voltar. Comecei a participar do movimento sindical quando minha mãe me incentivou eu participar. Foi luta das mulheres para elas começarem a participar como associada. Na época, muitos sindicatos colocavam a mulher suplência ou secretaria, porque a mulher tem mais jeito de organizar o sindicato. Vá no fichário dos sindicatos, que você vai ver, existe mais mulheres associadas e em dia do que homem. E são elas que estão pagando o teu salário. Na greve, as mulheres foram participar do piquete de greve. E não era uma só nem duas, não, eram muitas. As margaridas, né? O movimento se organizou, além de sindicato criar comissão de mulheres. Hoje a FETAP tem secretaria de mulher. Vários sindicatos avançaram um pouco e precisa avançar mais. Na época, as mulheres diziam assim, não sei nem sair de casa. Não, meu marido não deixa eu sair de casa. Não caía nem na cidade. Quando elas começaram a participar, elas diziam assim, hoje eu estou sentindo liberta. É uma liberdade de estar sentando e discutindo os problemas. Na diretoria da FETAP não tinha nenhuma mulher. A partir de 80, começaram a fazer um trabalho de organização, as mulheres. E nesse congresso, só tinha 95% de homens e 5% de mulheres. Então, a partir daí, a luta foi aumentando. Falar da atuação das mulheres na FETAP, ao mesmo tempo, uma grande conquista, libertação, autonomia de nós mulheres hoje. E outra coisa importante que tem de luta das mulheres dentro da FETAP é a forma que se organiza essas mulheres. Elas se organizam desde as comunidades rurais onde moram, até chegar à grande mobilização de massa, que é a Marcha das Margaridas, que já é a 7ª marcha. Essa grande mobilização se dá através, desde quando as mulheres começaram a lutar nos anos 80 e 90, para ser alistada, que chamava, nas frentes de emergências, quando vinham as grandes secas. E essas mulheres, elas não tinham nenhuma mobilização, então surgiu a ideia das próprias mulheres, também orientada pelos sindicatos, e começa essa luta. Não tinha nenhuma mulher sócia, nenhuma mulher dirigente sindical. Nos anos 84 tem o Congresso Nacional pela CONTAG e aí passa a reivindicação a ser aprovada e as mulheres passam a se associar e chegarem aos sindicatos em todo o país. Dona Lia, a primeira presidenta do sindicato, que ela é do sertão, era do sertão. Eu sei do papel dela, como foi importante na discussão da libertação das mulheres. Vanete foi uma grande assessora nossa da FETAP. E Vanete nasceu na agricultura e vivenciou isso como a gente. E ela criou a Rede de Mulheres Rurais da América Latina. A paridade ela veio com o intuito de trazer, de fato, a igualdade de direitos dentro dos sindicatos, dentro do MST-TR, né? A gente se organizou para construir e aí a gente começou a se organizar, começou a se discutir de que precisava ser aprovada uma lei que desse direito de igualdade de decisão, de estar nos espaços
políticos, né, nos espaços estratégicos para a luta e fortalecimento da agricultura familiar, homens e mulheres. E aí foi de onde surgiu essa construção. E hoje a gente tem presidenta, né, Cícera Nunes, eleita no seu segundo mandato hoje, e também a forma de visibilidade da mulher dentro desse conjunto. A vida é de transformação, a vida é de mudanças. Nós, mulheres, necessitamos para que dê aí um choque e mostre à sociedade em que não está correto da forma que está. Eu sinto que tem tido essa diminuição do preconceito, a diminuição também de ver novos horizontes. Para a gente tem sido uma grande conquista que avança essa luta. Hoje sou presidenta da FETAP. São grandes guerreiras, grandes mulheres que questionam um sistema patriarcal, um sistema preconceituoso, um sistema que é uma demonstração do que significa ser mulher na sociedade. E essas conquistas hoje que a gente tem de ter lutado e de estar nessa luta com as mulheres, agricultoras familiares na FETAP, para nós é libertador e tem um grande foco também numa visão de futuro melhor para a sociedade, para o mundo rural, para o mundo urbano. A FETAP é uma das federações mais importantes do sistema CONTAG de organização sindical. Foi a primeira federação a conseguir o registro sindical do Ministério do Trabalho e uma das federações fundadoras da CONTAG. Tivemos participação com destaque nas mobilizações nacionais da CONTAG, que resultou em conquistas de políticas públicas. A campanha vitoriosa de 2010, elegendo o primeiro agricultor familiar para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, nosso líder maior, Manuel José dos Santos. Quando foi em 2015, houve a necessidade de desmembrar a federação, porque teve que desmembrar da categoria a FETAP representar a agricultura familiar e aí fundou a FETAEP, mas a gente desmembrou politicamente, mas internamente a gente vem dialogando sempre junto, isso é o mais importante no nosso movimento sindical. As transformações na vida de cada um e cada uma só vêm através da luta e da luta organizada. Se não fosse a FETAP, a gente não teria um deputado estadual, não teria um deputado federal para estar ali, vigilante a todas as mudanças que possam acontecer, que prejudiquem os trabalhadores e trabalhadoras, mas também fazendo proposições legislativas para poder atender a nossa base da agricultura familiar. Porque através das lutas encampadas pela FETAP que transformou a vida de muita gente. E essa política de formação, que é uma formação cidadã, é uma formação de pessoas que trabalham no coletivo, que trabalham lutando pela melhoria da qualidade de vida das pessoas. A gente defende produto agroecológico, muito mais. A questão da agroecologia dentro do movimento sindical. E as mulheres têm puxado essa discussão a nível de Pernambuco e Brasil. A gente fez uma reformulação no Congresso de 2014, a gente fez uma reformulação no Estatuto e aí a gente colocou essa questão de uma agricultura familiar de base agroecológica. E aí a gente também tem feito seminário falando sobre essa questão da agroecologia, a gente tem trabalhado, focado muito essa questão na base dos sindicatos e a FETAP entra muito com essa questão de orientação, formação, assistência técnica. O produto que a gente vende agroecológico é um produto diferenciado, é um produto que a gente está vendendo e sabemos que os nossos clientes, eles estão comprando saúde. E tem cliente que diz que se sente muito satisfatório com a qualidade de vida que ele está tendo a partir do dia que eles começaram a comprar o produto, ou um bolo, ou um biscoito, uma geleia, porque são todos produtos naturais. E não tem conservante nenhum. Através do sindicato, da FETAP, a gente também teve acesso ao Pronaf-B e o Agroamigo, porque tem nos ajudado muito também. Eles dão acesso para a gente conseguir produzir mais, criar animais, fazer muita coisa, que não só a gente agricultores, mas também
As pessoas que quiserem trabalhar, eles têm ajudado muito, muito mesmo. Tudo que a gente precisa, eles estão lá para ajudar. Se não fosse eles, eu acho que a gente não estaria aqui. Para a gente ter uma juventude organizada, ela precisa estar dentro dos espaços políticos. E a federação é um espaço que sempre tem oportunidade para a juventude. Então a importância da juventude estar dentro da federação é porque traz mais conhecimento, mais protagonismo para a luta da juventude, para que a juventude realmente tenha um caminho, tenha uma permanência onde ela queira estar, né, no espaço onde ela quiser estar junto com a sua família. Quando eu comecei jovem, né, comecei a trabalhar aos 7 anos de idade, a gente sentia muito isso. A gente vai crescendo, vai chegando na fase da adolescência que a gente precisa ter uma autonomia financeira. E para a gente ter uma autonomia financeira, a gente precisa de espaço, precisa ter uma propriedade, a gente que vive no campo. E a gente sabia que se a gente fosse tirar um pouquinho dali, ia faltar para outra coisa. Então é mais isso, eu acho que a questão da acesso à terra, a questão da assistência técnica, a questão do crédito, a gente precisa fortalecer essa linha de crédito. Estamos nos Pronaf jovens, que a gente precisa estar incentivando a nossa juventude, quebrar um pouco a burocracia que tem, para que a juventude consiga acessar. A gente tendo acesso a essas políticas públicas e com acompanhamento também, a gente precisa ter um acompanhamento. Não adianta a gente dar o crédito e não estar acompanhando o processo e como ele está sendo distribuído e que forma ele está sendo aplicado na sua propriedade. Então eu acho que a gente tem que ter a terra, mas também tem que ter assistência técnica, tem que ter conhecimento básico, para que sim a gente utilize ela da maneira correta, da maneira sustentável. O sindicato luta pelos direitos dos agricultores, então o sindicato é primordial para o agricultor familiar. Fui convidada a fazer parte da diretoria de juventude do sindicato, e eu já lutava pelos direitos dos agricultores, né? E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. A gente organiza grupos de jovens nas comunidades. E aí, o ano passado, a gente ficou vendo o que podia fazer pelos jovens, de Serra Talhada. E aí, a gente, em janeiro desse ano, a gente se juntou no sindicato para formar uma comissão municipal da juventude rural. Defender os direitos sem parar. Vamos, companheiros, vamos lutar. A vitória é nossa, vamos conquistar. Vamos, companheiros, vamos lutar. A vitória é nossa, vamos conquistar. A federação aqui de Pernambuco teve uma influência na vida de muita gente no nosso estado, na minha e de tantas outras pessoas. Muita gente que hoje tem uma casa, que tem uma cisterna, que acessou um crédito, deve isso à FETAP. Então a FETAP mudou a vida de muita gente nesse estado de Pernambuco e com certeza vai mudar ainda muito mais. A FETAP tem lado, a FETAP tem posição política, ela é muito firme naquilo que ela faz. Com certeza deixa um legado que a gente precisa continuar fortalecendo e tornando cada vez mais presente na mente. Eu sinto um orgulho enorme. A gente se emocionou demais olhando para esse lugar, sabe? Que leva tanta dignidade para o agricultor e a agricultora a nível estadual, a nível nacional. Então eu me sinto orgulhosa, eu me sinto muito pertencente nesse lugar, sabe? E é uma satisfação imensa poder fazer parte dessa história. É só um sentimento mesmo de gratidão, de pertencimento e de luta mesmo, de história e resistência. Essa questão da terra, ela é complexa, né? É uma luta muito difícil, não é fácil, né? E que hoje, graças a Deus, a gente vive numa área de assentamento, onde a gente pode criar, onde a gente pode plantar, né? A gente pode plantar o que quiser. Veja, a FETAP sempre esteve presente nessa questão dos conflitos, nessa questão da luta pela terra, né? Catende mesmo, que é um dos assentamentos hoje que eu vivo e moro desde a infância. Sou filha natural, né? E foi uma desapropriação, né, que a FETAP também contribuiu muito, né, para que isso viesse a garantir, né, essa questão da gente viver e morar no nosso canto sem precisar sair. O trabalhador sabe que é uma federação que o representa, né, a nível estadual, e que a gente sente segurança, né, porque é uma entidade que a gente confia.
para mim é um orgulho. E eu agradeço muito a FETAP, porque o que nós precisamos, eles não negam e está pronto para nos ajudar, a FETAP. Por isso eu tenho um orgulho de dizer que estou junto com a FETAP. É um exemplo de luta, é um exemplo de conquista, um exemplo de determinação para todos nós, trabalhadores rurais. A gente vê um futuro que a gente possa ver o trabalhador trabalhar, amanhecer o dia e dizer assim, vou trabalhar com amor, com determinação e com aquela força de vontade. Voltar a ter aquele orgulho de sair para trabalhar e ganhar seu dinheirinho para poder sustentar sua família. Uma visão de futuro que a gente quer para os nossos trabalhadores, que eles tenham orgulho de estar dentro do nosso sindicato, dentro da nossa federação e dentro da nossa confederação. O que eu quero para o futuro da FETAP é uma FETAP que primeiro respeite, né, as diversidades que temos na agricultura familiar. Uma união que não reprima, uma união que veja o todo, né, as pessoas, o meio ambiente, uma FETAP que busque vida. A FETAP nasceu da luta e completou já 61 anos de luta, porque lutou muito junto com a gente. De um povo nasce uma esperança, do pó da palha da cana um grito de liberdade, e este grito ecoou pelo agreste sertão, despertando os lavradores do sono da opressão. E as mãos que plantavam sozinhas de repente se dão num cultivo consciente, regado pela união. Assim nascem os sindicatos e a nossa federação. Na colheita dos direitos, empunho a bandeira na mão. FETAP, tuas cores são lindas demais, elas representam nossos ideais. Na força da luta o vermelho se faz, o verde é o campo e o branco é a paz. FETAP, tuas cores são lindas demais, elas representam nossos ideais. Na força da luta o vermelho se faz, o verde é o campo e o branco é a paz. FETAP, tuas cores são lindas demais, elas representam nossos ideais. Na força da luta o vermelho se faz, o verde é o campo e o branco é a paz. FETAP, tuas cores são lindas demais, elas representam nossos ideais. Na força da luta o vermelho se faz, o verde é o campo e o branco é a paz. As bênçãos da natureza pra mão que garante o pão, fartura pra nossa mesa.